O debate entre o pastor Abílio Santana e o pastor Eliseu Rodrigues sobre tristeza no céu aconteceu aí a todo vapor. Entre a fala de um e a fala de outro, os termos eram todos voltados a um provar que não haverá tristeza no céu e o outro era provar que sim haverá tristeza no céu, como é o caso do pastor Eliseu Rodrigues. Um dos pontos principais que eu gostei muito, que ficou sem resposta, foi quando o pastor Eliseu Rodrigues pediu para Abílio Santana mostrar que sofrer é ser feliz. Infelizmente, nem na Bíblia o pastor Abílio Santana conseguiu provar que sofrer também faz parte de ser feliz. Confira um trecho do debate aí e tire essas conclusões. E é claro, comente aí nesse vídeo sobre quem está melhor do que o outro dentro dessa discussão aí, se haverá ou não tristeza no céu. E chegou a hora de eu ler esse texto. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele o veremos. Ou seja, ninguém subirá sem ser arrebatado, sem ser transformado. Nós não subiremos com a tricotomia. Ainda que o senhor cite que hoje nós somos tricotomistas, aí o senhor cita Paulo dizendo que nós somos tricotomistas, mas eu quero que você me mostre, diante do tribunal, a tricotomia. O espírito, a alma e o corpo. Se sobe espírito, alma e corpo, então o mundo está perdido. Está escrito que esse corpo fica. Ou seja, aquilo que é corruptível não herdará incorruptibilidade. Porque isso que é corruptível vai passar por uma transformação. Agora dizer que a alma vai estar lá em cima? Que loucura é essa? Ninguém vai estar diante do tribunal, ninguém, com a herança adâmica, pelo amor de Deus. Isso é bíblico, isso é fato, isso é tangível, isso é palpável. Ou seja, seremos transformados, receberemos um corpo glorioso e aí sim chegaremos no tribunal. Daí para frente falarei se haverá tristeza ou alegria à luz das Escrituras. Pastor Eliseu. Nenhuma pergunta minha foi respondida. E o texto que eu li é Paulo dizendo que o Senhor nos conserve em santidade no corpo, na alma e no espírito, é na totalidade do ser humano. Sofrerá dano, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não está escrito assim, ó, sofrerá a obra o dano. Sofrerá ele o dano. Ele sentirá o peso do julgamento. O obreiro. E o obreiro aqui, não estou falando uma linguagem eclesiástica, o crente que fez a obra. Na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, sofrerá perdas, NVT, sofrerá perdas, a Bíblia Mensagem, sofrerá danos, Bíblia Fácil de Entender, sofrerá perda, edição contemporânea, sofrerá perdas. O verbo traduzido como sofrerá prejuízo, perdas ou danos é ziometesetai, zemiotesetai, que vem do verbo zemio, significando prejudicar, perder, danificar. E a razão pelo qual o verbo é traduzido como sofrerá e não simplesmente perderá está relacionado a alguns fatores. E o primeiro é o contexto. O contexto está deixando claro que o julgamento gerará um impacto direto no dono da obra superficial. Esse verbo sofrer está apontando, indicando a experiência do sujeito. Sofrerá perda, detrimento. Indica aqui um tipo de sentimento. Agora, se é a obra apenas, como o senhor está dizendo, que é a obra que vai ser julgada,
a obra que vai sofrer a perda, como que a gente conecta isso no contexto? Pois o texto diz assim: se alguém edifica, o dia vai revelar a sua obra. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. Alguém, esse. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Eu estou dizendo, deixando claro, pastor Abílio, que o peso do julgamento será sentido quando o crente perceber suas obras superficiais expostas diante deles. Agora, se o senhor puder me provar que sofrer perda tem a ver com felicidade, eu espero mais uma vez. Pode passar os 14 segundos. Pastor Abílio. Senhores, confesso-vos que estou lutando para permanecer sem o instinto leão se manifestar. Estou sendo muito preciso. Porque, o senhor me perdoe, pastor Eliseu, se porventura vai ofender o senhor, mas o senhor está citando textos sem base. O senhor está dando a sua própria interpretação. Nós estamos aqui para discutirmos o texto e o que o texto está dizendo, não o que eu acho que eu estou dizendo. Achismo não vale. O senhor, por várias vezes, perguntou: o senhor quer dizer, o senhor acha? Agora, se o senhor me diz que lá nos céus alguém perdeu, o senhor acha que não vai sentir? Eu não estou aqui para discutir o que eu acho, e muito menos o que o senhor acha. Eu quero discutir as escrituras. E eu fiz questão de segurar para até chegar o tribunal. Eita. Desde cedo, o senhor começou a citar textos, né? E bem-vindo. Bem-vindo os textos que o senhor citou. Antes, porém, não tinha lógica. É servir a refeição achando que não vai ter couvert. E é servir a sobremesa antes da refeição. Na minha ótica de enxergar, isso é o cúmulo do absurdo. Porque quando eu estudei, eu aprendi. É assim: lê o texto, traz a introdução do texto, mostra o corpo do sermão e depois conclui, para que todos entendam o que o senhor está dizendo, para não virar uma salada de frutas. Bom, lá no tribunal de Cristo, quem será julgado são as obras e não as pessoas. As pessoas estarão presentes? Sim. Sim. Estaremos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 14, que o senhor citou, versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 12. E também Mateus 16, 27. Todos nós estaremos lá, mas o que será julgado serão as obras. E acabou. E haverá tristeza? Pode ter certeza que todos que estarão sendo julgados já saberão se aquilo é digno de galardão ou não. Eu não tenho dúvidas. Todos serão coroados. Galardão é outro departamento. Ok, pastor Eliseu. Eu já disse que escatologia principalmente é feita com sistematização de textos. Eu estou com a Bíblia aberta, usei os termos e eu tenho permissão para interpretar. Julgar é analisar, perscrutar, para se tomar uma decisão. Eu serei perscrutado em minhas intenções. Nós seremos analisados pelas nossas intenções. Colossenses 3, a partir do versículo 23, pastor Abílio. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Por que fazer de coração? Porque só Ele conhece as intenções. E 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, diz que as intenções, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz que as intenções serão analisadas no tribunal de Cristo. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Como que você faz obra consciente de que receberá do Senhor a recompensa?
quando você pratica as obras do versículo 23. Tudo quanto fizerdes de todo o coração, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, tendo a consciência de que recebereis dele o galardão por essas obras. Quem é o alvo do texto? Jesus. E o texto continua no versículo 24. É a Cristo ao Senhor que estáis servindo. O modo que eu estou tratando o Senhor aqui é o modo como eu estou tratando Cristo, conforme Colossenses 3. O modo que o Senhor me tratar também determina o modo que o Senhor estaria tratando Cristo, conforme Colossenses capítulo 3. É a Cristo que estáis servindo. O modo que o Senhor me recebeu aqui, com muito carinho, com muita alegria, água, chá, é como se eu estivesse recebendo o próprio Cristo. É a Cristo que estáis servindo. Pois quem fizer agravo, receberá agravo como pagamento da injustiça cometida. E nisso não há exceção de pessoa alguma. Que tipo de pessoa? Esses que tudo quanto fazem, fazem de coração, é a igreja. Esses que tudo quanto fazem, fazem para o Senhor e não para os homens, é a igreja. Esses que estão conscientes, no versículo 24, de que receberá galardão do Senhor, é a igreja. Esses que servem a Cristo, no versículo 24, é a igreja. O que será analisado no tribunal de Cristo? As intenções, as obras, ou seja, a qualidade da obra e a intenção. E as obras que são feitas. Ok. Quem analisará? Cristo. Está tudo conectado com Colossenses 3. Onde receberemos a recompensa? No tribunal. Está aqui em Colossenses capítulo 3. E 1 Coríntios capítulo 3 diz que vai ter gente que vai sofrer perda, terá agravo. O que é agravo? É machucar, injuriar, ser um ofensor, ser injusto. Não estou falando do senhor, não. Estou só apresentando o significado da palavra. Não, sei, tá. O que é agravo? Ser injusto, fazer algo errado, machucar, injuriar, ser um ofensor, fazer sofrer. O único lugar depois do arrebatamento onde isso é possível, eu receber o pagamento pelas obras, salvo. Eu fui perdoado na cruz. Sou disciplinado diariamente, santificado pelo Espírito para não sofrer a condenação eterna. Mas essas obras serão analisadas no tribunal de Cristo. Pastor Abílio.